Irmãos, estamos falando sobre adoradores, e me foi dado como responsabilidade falar sobre relacionamentos e família, porque a nossa adoração, ela não se limita ao templo. Na verdade, não tem como você desvincular uma coisa com a outra. Você vive aqui, você vive no seu trabalho e principalmente você vive na sua casa junto com a sua família. E não tem como você ser cristão aqui sem ser cristão em todos os lugares. Eu confesso para você que na nossa casa há um desafio maior do que aqui na igreja. Porque aqui na igreja nós convivemos isolados. O máximo que nós ficamos juntos é em algum congresso, algum acampamento, que nós estendemos alguns dias a mais de estarmos juntos. Mas quem de fato convive conosco diariamente é a nossa família. Então, ser um verdadeiro adorador é não se esquecer que nós temos família, que nós temos relacionamentos. E esses relacionamentos são com colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, vizinhos. E há uma responsabilidade nossa de exercermos a luz e o sal de Cristo nas nossas relações. E aí você está aí sentado pensando assim, é porque você não conhece meu marido, é porque você não conhece a minha esposa, é porque você não conhece aquele amigo meu do trabalho, chato, complicado, fofoqueiro, atrevido, abusado. Os mesmos problemas que vocês enfrentam, todos nós enfrentamos. Às vezes em uma área diferente ou uma situação diferente, mas de todos nós é exigido uma coisa: servir a Deus com sinceridade no nosso coração. E você pode ter certeza, meu irmão, o diabo, sabendo que a nossa família é a estrutura da nossa vida, ele vai querer bagunçar as coisas. Ele vai querer mexer ali na estrutura da nossa casa, ele vai querer bagunçar os nossos relacionamentos, porque ele sabe que isso mexe com a gente. Você pode ficar chateado comigo em alguma coisa que eu te falo, mas com certeza, se for alguém muito mais próximo do que eu, vai ser devastador. Eu falar para você que você está feia, você vai relevar porque é o chato lá da igreja, é o irmão lá da igreja. Mas o seu marido falar para você, ó, você está muito feia, você está muito desleixada. Ou no caso inverte, né? A mulher fala assim, você está muito barrigudo, vai fazer uma... O colega do trabalho falar que eu estou gordo é uma coisa, agora a Josi chegar e falar assim, nossa, você está muito gordo. Então, relacionamentos e família é um desafio muito grande para um verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador, ele vai ter que entender que as armas que você vai ter que usar não são armas naturais. Tem hora que as armas serão oração, jejum. Tem hora que você vai ter que segurar para não falar, para não fazer, para não dizer nada. E aí, a Bíblia chama a nossa responsabilidade, que diz assim, eu queria que você abrisse comigo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, uma breve reflexão para a gente orar. Olha a responsabilidade, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Entenda, eu não quero colocar culpa sobre você, mas eu quero te dizer que há uma responsabilidade de cuidar da nossa casa. Porque a nossa casa também é casa de Deus.
A nossa família também é família de Deus. Não é só o irmão que eu encontro na igreja. Não é só o amigo que eu tenho uma amizade muito grande. Não, a nossa casa é casa também de Deus. É lá onde você faz as suas refeições, o seu descanso, os seus planos, os seus objetivos. E aqui está dizendo a primeira coisa que nós precisamos saber: a responsabilidade de termos casa, de termos família. E quando eu falo de responsabilidade, eu falo da obrigação de fazer. Existem coisas que são opcionais. Eu vou comer arroz ou vou comer macarrão? Eu vou no shopping ou eu vou na padaria? Eu vou comprar o carro tal ou o carro tal? Isso são opções. Só que na estrutura familiar nós não temos opções em algumas áreas. Nós temos responsabilidade, ao ponto de serem também como obrigações. Quer ver? A primeira responsabilidade que nós temos numa casa, financeira. Não tem como fugir disso. Quem aqui não paga conta nenhuma? Fora aqueles que ainda não casaram, que ainda são jovens. Quantos aqui que não pagam? Falam assim: Rafael, eu nunca paguei uma CEMIG. Eu nunca paguei DEMAI, eu nunca paguei um apartamento, eu nunca paguei gasolina para o meu carro. Não existe essa pessoa. Porque a responsabilidade financeira, ela é uma obrigação. Não tem como nós imaginarmos que nós vamos ter o sustento da nossa casa sem a responsabilidade financeira. Isso é uma responsabilidade nossa. Isso é uma obrigação nossa, não tem como fugir disso. Quer ver outra coisa que é obrigação sua, que é responsabilidade nossa? É a responsabilidade afetiva. Você precisa amar e distribuir esse amor para o seu filho, para o seu marido, para a sua família, porque isso é uma responsabilidade, não tem como fugir disso. Não vai ser o vizinho que vai amar o seu filho, não vai ser o vizinho que vai amar a sua esposa, é você. A responsabilidade afetiva do cuidado em transmitir amor é nossa. É a gente que está com essa obrigação mesmo. Ah, mas eu vou deixar para minha esposa cuidar disso. Você tem a sua responsabilidade afetiva, meu irmão. Ah, eu vou deixar o marido cuidar dessa parte. Você tem, minha irmã, a responsabilidade afetiva de cuidar do seu marido. E marido, de cuidar da sua esposa. Isso é uma adoração a Deus. Nós precisamos ser essa pessoa que é responsável por isso. Não só isso, há uma responsabilidade protetora. É eu e você que vai cuidar da proteção da nossa casa. Isso é uma obrigação nossa. De proteger, cuidar, de guardar a nossa casa contra o mal que é visível, contra o mal que é invisível, contra influências. Somos nós que protegemos. Isso é uma adoração a Deus. E principalmente, a educação da nossa casa, ela é uma responsabilidade nossa. Eu costumo ver, principalmente em crianças, e às vezes você vê algum vídeo na internet da criança dançando funk. Aí você fala, que absurdo, a criança está dançando funk, aquelas músicas, mas ela é um reflexo da educação que ela tem na casa. Ela é o reflexo do que você assiste, do que você deixa assistir, ela é o reflexo do que ela vê em você. Essas crianças simplesmente são reflexo dos pais que têm, infelizmente. Então a responsabilidade de educar os meus filhos é uma adoração a Deus. Porque quando Deus nos dá filho como herança, é para que a gente possa cuidar deles. É quando Deus te proporcionar a oportunidade de ter um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, é você cuidar desse ambiente que é a nossa família, porque isso é uma adoração a Deus.
A gente olha para as coisas extraordinárias que os grandes homens fizeram e as mulheres, mas nós precisamos olhar para os bastidores. Porque não adianta você ver um Davi derrubando Golias e de repente você vê ele sendo infiel com a sua mulher. Não adianta você ver os homens fazerem o que fizeram e nos bastidores ser um problema na sua casa. Certa vez estavam num velório, né, e o pastor virou lá para o caixão, dizendo bonitas palavras. Não, esse irmão era isso, companheiro, amigo, verdadeiro, pacífico, gente boa, que homem bom. Aí diz que a mãe cutucou o filho e falou assim, vai lá e vê se é seu pai que está lá mesmo. Porque nós somos bons aqui, mas e nas quatro paredes? Nos nossos conflitos? É uma adoração, gente. Tanto é uma adoração no nosso lar, porque a Bíblia diz que se eu pecar, se eu realizar alguma coisa no meu relacionamento com a Josi, as nossas orações serão interrompidas. É uma adoração. E a Bíblia ainda chega a dizer, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Então, quando você se reúne na sua casa em oração, Deus está lá também. É um local de adoração. Então, nós temos aquilo que é a nossa responsabilidade, que é a obrigação de fazer. Você não tem opção, meu irmão. Minha irmã, você não tem opção, é a nossa responsabilidade. Mas também nós temos aquilo que nós não fazemos por obrigação. E aquilo que você não faz por obrigação é doação. Você está se doando. Não é minha obrigação, mas você está se doando. Não é minha obrigação lavar a louça depois que eu fiz a janta, mas eu estou me doando para que a minha esposa descanse um pouco mais. Não é minha obrigação toda vez ir na padaria, mas eu gosto de ir na padaria comprar o pão para que ela tome o café. Não é a sua obrigação participar de brincadeiras com o seu filho em todas as coisas, em todos os momentos, mas é uma doação que você faz que vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. E você pode pensar assim, mas eu estou cansado. Eu sei que você está cansado. Mas a doação é aquilo que você faz por amor. Não é aquilo que você faz para você, é aquilo que você faz para o outro. Tem uns maridos aqui me ouvindo. Para de viver só à base da obrigação. Você tem que viver no seu relacionamento na base da doação também. Não é fazer só aquilo que te basta. É fazer um pouco mais. Tem coisas que eu não gosto. Eu não gosto de assistir filme romântico. Eu não gosto. Eu acho... Mas eu me dou. Nossa, Josi, que bonito, né? Mas que filme bonitinho. Graças a Deus. Olha lá. Vai ficar junto. Eu não gosto. Mas é uma doação. Assim como ela se doa também para assistir os filmes de ficção científica que eu gosto. Eu gosto de filme que está acabando o mundo. Aí eu ponho o filme, a Josi, vai acabar o mundo. Eu falei, eu sei, vamos lá ver esse filme. E ela se doa. Tem um negócio ao contrário lá em casa, que eu gosto de shopping. A Josi não gosta de shopping. E ela fica 2, 3 horas comigo no shopping, se doando. Que ela gosta de fazer aquilo que é doação. Tem dia que eu estou cansado, irmão, sábado, 8 horas da manhã, você quer dormir até às 10, para descansar. Mas o João Pedro gosta do futebolzinho de manhã. Aí eu saio da cama, ponho um chinelo e vou lá para a quadra para se doar para o meu filho. Para fazer aquilo e não tratar aquilo como obrigação. Para de tratar a sua família como obrigação. Comece a agir com graça, com misericórdia. Seja doador. Doe-se. Olha o que a Bíblia diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 7, 3 e 4. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido.
A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. No sentido de doação, não de legalidade, não de exigência. Não, você tem que fazer isso aqui porque é Deus. Não, Deus, doação, gente. Doar o seu corpo para a alegria do outro. Doar o seu tempo para a alegria do outro. Se doar para que o outro veja significado e sentido na sua adoração. Meu pai passa tantas horas na igreja, eu só queria jogar uma bola com ele. Minha mãe toda hora está lá participando, eu só queria ter um momento com ela. Nossa, ser uma pessoa tão dedicada na igreja, passa horas aqui com a gente, passe horas também com o seu marido. Marido, passe horas com a sua esposa, isso é uma adoração a Deus. E para a gente terminar, eu sei que existe algo que nós vivemos muito presente nos nossos dias. Cobranças, competitividade, expectativas, desejos, vontades. A gente está correndo atrás de tanta coisa. A gente está procurando alcançar tanta coisa. E aí você chega exausto. Você está cansado. Suas expectativas com o seu marido não dão certo. Suas expectativas com a sua esposa não deram certo. Suas expectativas, seus relacionamentos não foram efetivos. E aí a gente se cansa. E existe uma palavra de Deus para nós essa noite. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Deus entende o seu cansaço. Deus entende aquilo que você tem buscado há tanto tempo. Você é responsável, você é doador, você é responsável, você é doadora, e você só está cansado. Eu queria que você ficasse gentilmente de pé, porque a Bíblia diz para nós, Êxodo 33, 14. Olha o que diz o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. 2 versículos. Êxodo 33, 14. Eu, Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Provérbios 3, 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não jogue o seu casamento fora. Não desacredite da situação que está a sua família. Você só está cansada. Você só está cansado. Descansa. Nessa hora, você que está com a sua família, eu queria que você viesse aqui à frente. Estamos em um número reduzido de pessoas, eu acho que vai ser legal fazer desse jeito. Vem para cá e vem junto com a sua família. Pega na mão dela. Se você brigou com ela hoje, a oportunidade de Deus está trazendo perdão aí. Pega na mão dela agora, junta com a sua família. Nós vamos fazer uma oração e uma intercessão para as nossas famílias.